Olá, como vocês estão? Tudo bem? Tava em casa, passei o dia em casa, é um feriado, não sabe, hoje é 15 de novembro que eu tô gravando esse vídeo. Eu tive uns pensamentos hoje que não são aconselhados muito para uma pessoa que vive sozinho e tem crises existenciais, mas hoje eu pensei em questões existenciais, sabe? Como as coisas são tão efêmeras, né? Desde que eu comecei a viver sozinho, a morar sozinho, eu desenvolvi uma visão que eu não tinha antes, que geralmente ninguém vai ter antes de morar sozinho. Provavelmente muita gente que mora sozinho ainda não tem essa visão, porque apesar de morar sozinho, essa pessoa não convive consigo mesma por muito tempo. É um pouco comum isso, eu acho. Um pouco triste também, mas é bem comum. E a questão é que eu percebi que, assim, não importa as pessoas que eu conheça, as pessoas com quem eu convivo no dia a dia, eu percebi que, no fim, sou só eu. E isso, por um lado, é muito bom, porque eu não preciso dar satisfações, eu posso ter a minha rotina, independente de terceiros, e tá tudo bem, isso é bom. Sabe? Esse é um lado bom. Você ter a sua independência, onde a gente desenvolve aquela ideia de que na solitude a vida consegue acontecer de forma plena. Mas essa solitude que todo mundo vende e que eu também vendo, porque é bom. A solitude é boa. Se viver só e bem consigo mesmo é bom. Mas eu tenho pensado muito numa coisa que eu evitei, eu acho, pensar por muito tempo, que agora não teve jeito. Pensei e assim, cheguei a conclusões e desenvolvi pensamento de que essa solitude talvez esconda não, ela oculte uma solidão, porque quando você vive sozinho, você tá sozinho, que coisa boa, mas você também tá sozinho, que coisa ruim. E por que eu digo isso? Essa semana eu tive 2 episódios que me marcaram. Foi o seguinte, eu tava sozinho em casa, de madrugada, assim, devia ser, tentei deitar para dormir, não consegui, eu tenho dormido muito mal mesmo, assim. E nota-se, né, pelas olheiras. Eu tenho dormido pouco, mas eu não tenho tido muitos episódios de ansiedade, e essa semana eu tive, sabe, uma crise de ansiedade que essa é uma das piores coisas para uma pessoa que tem crise de ansiedade, é viver sozinho. Porque quem tem sabe do que eu tô falando, sabe que é bom ter alguém que conforte a gente, que acalme a gente, que coloque a gente no rumo de novo. E quando a gente não tem, é desesperador, que a gente olha para todos os lados e não tem ninguém. E isso me deu um certo apavor essa semana, porque eu já passei por essa situação, mas estava de dia. Então, eu não sei porque me dá a impressão de que é mais fácil eu conseguir ajuda caso algo aconteça. Embora não seja mais fácil. Mas a gente convence o cérebro de que fica tudo bem, na medida do possível. Só que essa vez eu tive essa crise e eu estava sozinho em casa à noite. E o silêncio lá fora, cada vez que eu escutava mais assim, nada, piorava. E foi piorando, assim, até o momento em que eu, sabe, eu não sei o que eu fiz, eu fui pro banheiro tomar um banho, liguei o chuveiro numa água mais fria, assim, pra dar um choque mesmo, sabe, de porra, acorda. E não tava bem e tal. E aí eu fiquei pensando nisso. E aí eu passei 2 dias pensando nisso. E isso me preocupou bastante, porque o fato de estar sozinho, eu tô bem com isso. O fato de eu estar sozinho, eu tô bem com do ponto de vista relacionamento, eu sei que tô bem e tal. Agora, do ponto de vista social, de estar sozinho, isso me preocupou um pouco, porque não tinha ninguém. E quando não tem ninguém, você começa a perceber detalhes na convivência com as pessoas e fala, caramba, eu realmente não tenho ninguém. E eu tava pensando nisso, eu comecei a desenvolver esses pensamentos e tal. E quando foi o terceiro dia, né, com relação a esse dia da crise de ansiedade, o que aconteceu? Eu passei mal. Enfim, me senti mal, precisei deitar assim, tipo, pra tentar melhorar um pouco. Ainda bem que tinha água próximo de mim, peguei a água, tomei, joguei um pouquinho assim no rosto e tal. E nesse momento em que eu tava passando mal, o único pensamento que vem assim na minha cabeça é: se acontecer alguma coisa comigo, ninguém vai saber por dias, saca? Porque o máximo que vai acontecer é as pessoas falarem, nossa, o Marcelo sumiu, né? Não postou nada. E ninguém vai saber por dias. E aí isso me bateu uma puta crise existencial. Porque apesar de estar bem sozinho
não precisar estar em um relacionamento com alguém para me sentir bem, o fato de eu estar sozinho me abriu uma porta no pensamento de que se acabar hoje, muita gente só vai saber depois de muito tempo. Provavelmente, se for em uma situação assim, ninguém vai saber por um bom tempo. E isso é preocupante pra caramba, cara. Porque a gente, por mais que a gente fale que a gente tá ok com isso, que a gente fale que a gente não se importa e que a gente fale que a gente tá pronto para qualquer coisa, no fundo a gente queria pelo menos tivesse alguém próximo, ciente ou se preocupando, não se preocupando de querer passar uma preocupação, mas que você pudesse contar com alguém próximo. E aí, por mais que as pessoas que são próximas a mim, se eu chamar, sabe, se eu falar qualquer coisa, eu sei que elas vão pelo menos se importar, porque assim, eu não sei se elas vão, nem todo mundo vai se deslocar, eu sei disso, eu sei que tem gente que fala, pô, que tem isso aí, pois é, mas eu tô meio agarrado, e ok, beleza, a gente vê o mundo sozinho, ninguém é obrigado a nada. Mas eu pensei nisso, eu falei assim, caramba, as pessoas próximas de mim, a maioria das pessoas próximas de mim, se eu mandar uma mensagem, se eu ligar, provavelmente se eu ligar, porque a maioria das pessoas próximas a mim não são as pessoas que respondem na hora quando você precisa, em momento nenhum. Então, quando eu precisasse, não seria na hora também. Porque tem uma vida corrida, enfim. Mas não tem... se eu não conseguir ligar, nesse caso, por exemplo, onde eu passei mal, se eu não conseguisse ligar para ninguém para falar, olha, eu tô passando mal e tal, eu não sei se essas pessoas mesmo próximas saberiam de mim em uma semana, porque eu percebi que apesar de ter muitas pessoas próximas, aliás, percebi que apesar de ter pessoas próximas, muitas dessas pessoas não são as que tomam a iniciativa de procurar, o que me despertou uma outra crise existencial, que era, eu de fato posso me considerar uma pessoa socialmente isolada, porque apesar de ter contatos com pessoas de forma social, de conviver e tal, eu não sei se essas pessoas com quem eu convivo, mesmo que no mundo virtual, se elas sentiriam falta na realidade de mim na primeira semana, e isso me bateu. Então eu vim gravar esse vlog, eu tinha 2 assuntos para gravar, acabou que eu falei, não, vou falar sobre isso porque é recente, aconteceu, e enfim, qual a opinião de vocês? O que vocês acham disso? Já se sentiram assim? Se sim, sinto muito por isso. Se não, sejam gratos por todo mundo que está próximo. Isso pode fazer muita diferença. Obrigado, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comente e mande para uma pessoa que você confia e conhece. Obrigado, tchau.